Depois de 7 quedas seguidas, o Comitê de Política Monetária decidiu interromper os cortes nas taxas de juros e manteve a Selic a 10,5% ao ano. A decisão está acontecendo em meio a um tiroteio entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Campos Neto participou de um jantar oferecido pelo bolsonarista de garfo e faca, Tarcísio de Freitas, na sede do governo paulista, e deixou entender que aceitaria um eventual convite para ser ministro da Fazenda se o governador decidir entrar na disputa. Em resposta, o presidente Lula disse que Campos Neto tem um lado político e trabalha mais para prejudicar o país. A bancada do PT no Congresso também protocolou uma ação popular na Justiça e pediu que o Campos Neto se abstenha de fazer novos pronunciamentos de natureza político-partidária. E o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, apontou também conflito de interesses nessa aproximação do Campos Neto com o Tarcísio. Também o MP pediu para o TCU apurar uma possível influência de bancos e instituições financeiras na definição de índices por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A intimidade do presidente do BC com políticos bolsonaristas não é novidade. Em agosto de 21, no governo Bolsonaro ainda, o Campos Neto participou de um churrasco com Ciro Nogueira, na época ministro da Casa Civil, com o próprio Tarcísio, ministro da Infraestrutura, e Fábio Faria, o das Comunicações. Sexta-feira, 21 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar, na verdade, sobre um personagem que essa semana a gente está discutindo muito aqui no ICL, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E eu vou falar com um jornalista brilhante aqui do nosso time de colunistas do ICL, que é o Luiz Nassif, sempre com a gente no ICL Notícias primeira edição, segunda edição e agora aqui no Em Detalhes também. E hoje ele está muito chique, diretamente de Brasília. Nassif, prazer falar contigo. Estou demais com esse calor aqui, essa terra seca aqui. Nessa terra seca, para a gente falar de um assunto bastante árido também, né? Que é essa história do Campos Neto, Nassif. Vamos começar trazendo talvez um histórico do Campos Neto, né? Tem uma história interessante que é a seguinte, né? Na campanha eleitoral para a presidência, chegou para o PT, para a campanha do PT, e isso nunca foi confirmado, mas a gente tem histórias de que o Campos Neto estava arrecadando dinheiro para a campanha do Bolsonaro nessa época, né? E aí, depois o lado político dele ficou bem claro, porque ele foi votar no Bolsonaro, né? Porque ele estava com a camisa da seleção brasileira e continuou participando de um grupo de WhatsApp com ex-ministros do Bolsonaro. E também tem a história do tempo ainda que o Campos Neto estava ali com acesso aos bastidores da campanha do Bolsonaro, depois no Tarcísio também, que ele estava fazendo um cálculo matemático de pesquisas eleitorais, né? Então, eu queria que você contasse um pouco desse contexto do Campos Neto, como essa imagem veio se construindo. Depois a gente vai falar de onde a gente chegou agora, mas eu acho que é importante esse contexto histórico dele. Você pega o primeiro sinal evidente, digamos, dessa adesão dele ao bolsonarismo foi na pandemia. Na pandemia estava aquela discussão de vacina, aqueles remédios do Bolsonaro, tudo, e ele soltou um estudo usando o nome do Banco Central para comprovar que se não houvesse vacina, o efeito sobre a economia seria menos deletério, porque haveria o chamado efeito rebanho. Um trabalho do Banco Central para avalizar a atitude do Bolsonaro. Ele fez campanha como trader, medíocre, foi do Banco Santander, fez uma carreira média aí, mas desde o início ele ligado, era um pau-mandado do Paulo Guedes, e uma coisa absurda, um presidente de Banco Central que tem conta em fundo offshore, fora do Brasil, para não pagar impostos. Então tudo isso deixou claro desde o início que ele era um sujeito de pouco voo intelectual, digamos assim, mas profundamente alinhado com o bolsonarismo, aí, com o guedismo,
que é mais que o bolsonarismo, né? Exato. E aí a gente teve, por exemplo, aquela imagem, é uma fotografia emblemática do grupo de WhatsApp, né? E naquele momento, eu acho que também fica muito claro, porque nessa época ele ainda tentava fazer colar aquele discurso de que ele era técnico e que ele estava preocupado com a economia do Brasil. Mas acho que naquele momento foi bastante simbólico de que lado ele estava, né, Nassif? Está bastante simbólico, né? E ele, desde o primeiro momento que ele assumiu o Banco Central, ele jogou politicamente. Num primeiro momento, jogando a taxa Selic lá embaixo, chegou a 2% a taxa Selic, no meio da pandemia, para tentar reativar a economia e tudo. E no momento seguinte, dando esse salto na taxa Selic e não reduzindo. Mais que isso, né? O problema dele aí, ele está jogando pesado para reverter a expectativa. Você tinha até algum tempo atrás, até 2, 3 semanas atrás, você tinha um quadro dentro do mercado de fundamentos da economia bem estabilizados, uma inflação sob controle, tudo pronto para começar a reduzir taxa de juros. Daí ele dá aquela declaração em Washington, e mais que isso, nas conversas com empresários, ele começa a jogar dentro do jogo do pessimismo, para criar o efeito manada do mercado para o pessimismo, para impedir que os juros pudessem cair um pouco mais. E os juros, a taxa Selic, ela é essencial para o desenvolvimento do país. Uma taxa Selic a 10, 11% aí não cresce, porque você tem voo de galinha, né? O Lula comemora, vamos crescer 2% esse ano. Não é nada perto do potencial do país, né? Então, claramente, ele está fazendo um trabalho de boicote, agora um trabalho que tem muitos interesses grandes por trás, que é o cartel da Faria Lima. A Faria Lima atua como um cartel. Eles controlam hoje 80%, 90% da dívida pública. Então basta ir num restaurante lá da Faria Lima, sentar e combinar, meia dúzia de pessoas combinar, jogar a taxa para cima ou influenciar o mercado de câmbio, que consegue. Isso aí, hoje eu diria que talvez seja o escândalo da década, que começou a ser arranhado agora pelo Tribunal de Contas da União, quando o Eduardo Moreira aí levantou a questão da projeção de inflação de 8%, a taxa máxima de 8%, do pessoal querendo puxar a projeção de inflação para cima. E aquilo lá, o Lucas Furtado, que é procurador, que é do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, está abrindo um inquérito. Se conseguir entrar aí, você entra na... Você tem 2 caixas pretas hoje no governo, né? Uma do Banco Central e outra do Serviço de Inteligência do Exército. Mas a mais nociva é do Banco Central, né? E se o Lucas conseguir entrar, você rompe aí a grande amarra ao desenvolvimento brasileiro. Enquanto não terminar... Você pega agora, por exemplo, você tem a neoindustrialização. Você tem que pegar parte dessa montanha de dinheiro acumulada no mercado financeiro e transferir para a atividade produtiva, que nem o Juscelino fez lá atrás com o plano de metas. É interessante esse paralelo, viu, Gabi? Porque o Juscelino ele percebe que tem um espaço para crescimento no Brasil. O Brasil já tinha começado a se industrializar, podia trazer a indústria automobilística. Você tinha muito dinheiro acumulado aqui. E nem aqui, na Argentina. Você pega a comunidade judaica, vieram muitos judeus ricos para cá que aplicavam no mercado da Argentina, porque aqui o mercado era pouco desenvolvido. O que faz o Juscelino? A indústria automobilística que quiser entrar aqui tem que ter sócio brasileiro. E a indústria de autopeças vai ser de brasileiros. Então você vê os grandes investimentos que foram feitos pelo Kaczynski, pelo pessoal várias famílias judaicas aí que entraram em autopeças. O Mindlin, Zé Mindlin, o grande Zé Mindlin, entraram em autopeças aí e ajudaram na industrialização do país. Então você tem que fazer a mesma coisa agora com essa transição energética. Mas enquanto tiver juros de 10,5% e tiver essas jogadas aí de venda de estatais a preço de banana e tudo, você não consegue. E esse cartel da Faria Lima, ele atua de forma sincronizada. Você percebe que no começo da semana você vai discutir Copom,
De repente vem o Lira e joga em regime de urgência essa PL do estuprador. Daí vem o Senado lá, aquele presidente do Senado, que é um horror, é pior que o Ayrton Lira, que o Lira aí, que o Arthur Lira. Uhum. E solta o negócio da independência financeira do Banco Central. Ou seja, um conjunto de fatos, e ao mesmo tempo o mercado começa a puxar câmbio e começa a puxar a taxa de juros longa. Ou seja, foi toda uma jogada para criar um clima de caos aí, um clima de falta de controle, para justificar a manutenção da Selic nesse nível maluco aí. De 10,5%. Agora você vê que eles conseguiram montar um processo ideológico tão forte que você teve um comunicado da Fiesp aqui, que é o braço da Fiesp aí, condenando a taxa de juros elevada, mas atribuindo a culpa ao desequilíbrio fiscal que não existe. Não tem desequilíbrio fiscal. Você está falando aí 0,5% de receita nominal e tudo, isso aí equivale a 0,2% da taxa Selic. Outro dia eu publiquei uma tabela aí mostrando os principais países da Europa, a situação fiscal deles, a inflação e a taxa básica de juros. Todos com uma situação fiscal pior que a brasileira, uma inflação igual ou maior que a brasileira e uma taxa de juros básica de 3%, 4%. Então não tem nenhuma justificativa, digamos, a taxa nesse nível. Mas o que o Campos Neto fez com as declarações dele e com esse carnaval foi dar uma sinuca de bico, aí, inclusive naqueles diretores mais responsáveis do Banco Central. Eu ia te perguntar se racha o Banco Central sobre a taxa do Copom, que foi definida em 10,5% ao ano. E a gente, só para contextualizar aqui, né, Nassif, mas eu acho muito importante essa sua fala, mas para não perder justamente pontos que você trouxe muito importantes aqui da sua fala, que é o Campos Neto invertendo as expectativas do mercado em relação à inflação menor, né? Então, você diria, Nassif, a gente está falando sobre isso, agora a gente teve o resultado da reunião do Copom, mantendo a taxa Selic em 10,5% ao ano, você diria que esse é o momento mais crítico do Campos Neto até agora sobre esses ataques contra, não vou nem dizer contra o governo, porque contra o país mesmo, né? Me parece que está chegando ao final essa posição do Campos Neto no Banco Central, ele sabe disso e talvez vislumbrando essa visão política. Eu só queria fazer essa intervenção aqui para você poder caminhar no seu raciocínio, por favor. Não, tem toda a razão. Ele rasgou a fantasia aí. Ele rasgou a fantasia, invertendo, digamos, as expectativas. Agora já correm notícias aí de esses contatos pessoais, telefônicos que ele tem com pessoas da economia real e do mercado, jogando para baixo, criando terrorismo fiscal. Ele jogou tudo aí, ele jogou tudo. Agora é interessante entender por que deu unanimidade. A unanimidade Sim. não significa que os nove concordam com o Campos Neto. Significa o seguinte, os 4 que foram indicados pelo Lula, o Galípolo e os outros 3, sabiam que se votassem contra, perderiam de qualquer jeito. Seria 5-4. Mas se ficasse explícito o racha, os especuladores iam aproveitar para puxar a taxa de juros longa e o câmbio. Então, eles aceitaram votar junto aí para não pôr mais lenha na fogueira. Mas é nítido para eles têm toda a clareza aí que o Campos Neto participa de duas conspirações, digamos, o cartel da Faria Lima, porque se você pega todo o conjunto de preços da economia, Gabi, depende da taxa Selic. Por exemplo, eu sou investidor, eu quero comprar uma empresa. Como é que eu calculo o preço da empresa? Eu calculo o fluxo de resultado dela e trago a valor presente pela taxa de juros. Ou seja, quanto que eu preciso aplicar aqui para tendo esse resultado, eu ter tal taxa de juros. Então, quanto maior a taxa Selic, menor o valor da empresa. E mais coisa, se a empresa tem que pagar um capital de giro hoje 20%, 30% ao ano, o crédito ao consumidor hoje chega a 40%, 50% ao ano, é um dinheiro que eu tiro da economia e esterilizo. Porque quando vai para o investidor, ele não é investidor no sentido... O que é o investidor? É o cara que acumula capital
e aplica em empresas, e gera emprego, gera novas empresas. Esse pessoal não. Eles recebem o dinheiro, vão comprar casas em praia aí com 2 quilômetros de praia, vão mandar dinheiro para o exterior, e muito dinheiro que vai para o exterior, porque os grandes fundos estão aqui, né? Mas o ponto central que vai dar rolo, que eu acho que vai romper essa conspiração, é esse trabalho do TCU mostrando o cartel que se instalou aí nesse mercado de dívida pública. Eles estão querendo trazer, por exemplo, capital japonês aqui para poder estabilizar, digamos, esse jogo. E hoje tem um artigo esses dias aí, tem um artigo muito importante de um ex-economista-chefe da Febraban propondo controle de capitais de curto prazo. Porque esse jogo é assim, você dá uma puxada no câmbio, vem o capital de curto prazo, dá uma mordida. Daí, quando cai a taxa de juros, o capital sai. Então, isso provoca uma baita instabilidade na política cambial. E o investimento que interessa, aquele investimento produtivo, externo, da empresa que vem de fora, monta uma fábrica aqui, tudo, essas oscilações do câmbio aí são terríveis, são ruins. A oscilação de câmbio só interessa aos especuladores. Então, ele está propondo, aí tem que ter uma taxa aí para punir esse capital de curto prazo, né? Mas foi bom, foi bom. E com todo esse angu que ocorreu aí, rasgou a fantasia, está nítido agora o jogo de desgaste, o jogo político do Campos Neto. O pessoal fala, o Lula não devia ter entrado tanto porque deu álibi para o Campos Neto manter juros elevados. Mas foi um corte, é um corte agora que está claro aí para parte da opinião pública que você tem um sabotador dentro do Banco Central. Setores se manifestando também. A gente teve, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria emitindo um comunicado, até me surpreendeu, falando a respeito da taxa Selic, dizendo, olha, pode restringir a atividade econômica, isso pode impactar negativamente no emprego e renda. Então, os setores estão se manifestando, né? Nesse caso, a gente falando do setor industrial, mais especificamente. Eu quero te perguntar também, a gente está falando aqui dessa postura política e que agora ficou muito clara, do Campos Neto, duas coisas aqui. Primeiro, o jantar que ele teve com o governador de São Paulo, Tarcísio, que tem essas pretensões políticas para concorrer, possivelmente com o Lula. E nessa semana também, o presidente Lula foi a público, falou do Campos Neto e fez uma comparação que eu queria saber o que você acha, porque ele fez uma comparação com a trajetória do Sérgio Moro, como ex-juiz e depois assumindo politicamente uma posição como ministro no governo Bolsonaro e agora no Congresso, né, como senador. Então, eu queria te ouvir sobre isso. É o mesmo oportunismo, né? É o mesmo oportunismo. Um servidor público que, de repente, faz uma jogada boicotando o governo e, no mesmo momento, se apresenta como candidato a ministro do adversário. É a mesma coisa. E assim como o Sérgio Moro está envolvido até o pescoço com operações tenebrosas aí que agora o Conselho Nacional de Justiça começa a revelar, você tem aí o Roberto Campos Neto e o próprio Paulo Guedes aí, que em algum momento vão ter que responder pelas operações financeiras que eles fazem com os fundos offshore. No tempo do Guedes, tem uma foto fantástica lá, que é uma foto dele no gabinete, e ao fundo um terminal da Bloomberg, mas não é um terminal de informações, é um terminal que permite operar. Então, digamos, é a perda de pudor total. Agora, o Campos Neto cá para nós. Eu conheci muito o avô era um sujeito conservador, depois virou até muito radical, mas era um homem público, além de brilhante, assim, era um homem público que pensava no país. Ele tinha concepções de país que você podia, às vezes, discordar, mas pensava no país. Agora, o Neto é um aventureiro. O que ele está fazendo aí é inédito em termos de Banco Central. Nem o Henrique Meirelles abusou tanto quanto ele aí, viu?
Sem contar que nenhum país no mundo tem essa postura, né? Como está tendo o nosso Banco Central, mais especificamente o Campos Neto. Você tocou num ponto fundamental que é essa história das offshores, né? Já em 2021, tem, por exemplo, tem matéria do El País, também da revista Piauí, mostrando que o então ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o Campos Neto, eles eram donos de offshores, né? São. E mantiveram essas contas no exterior, mesmo nesses cargos. Então, isso demonstra claramente, já demonstrava muito antes, né? A gente está em 2024 agora, mas já demonstrava esse conflito de interesse. Quando você fala, Claro. Nassif, sobre esse cartel, e eu acho muito interessante você usar essa palavra, é porque aqui no Brasil é muito isso, né? Os sócios, esses altos executivos, bancos, instituições financeiras, eles recebem bônus quando eles têm dividendos, né, em paraísos fiscais, eles têm privilégios por conta disso. Então a gente está falando de imposto reduzido ou isenção. E isso não chega para a sociedade, porque não tem nenhum tipo de transparência, né? Acho bom isso ficar claro. E tem um outro ponto aí, além desses pontos que você bem apontou, que é o seguinte: eles disseram o seguinte: não, nós já demos uma procuração que nós não vamos operar esse fundo offshore. Ora, mas eles têm contato com quem vai operar o fundo offshore. Então, vamos supor o seguinte, que antes daquele jantar lá em Washington, o Campos Neto ligou para o operador dele e falou: olha, começa a apostar aí em alta do dólar e alta de taxa de juros, porque eu vou falar tal coisa. Então, sendo offshore, você não consegue mapear como você mapearia se fosse aqui internamente essas operações especulativas, né? Mas com toda certeza ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Agora, quando você pega, por exemplo, na época lá, você tem o Conselho de Ética da Presidência, tudo aceitou os argumentos dele de que ele não opera, ele deixa o dinheiro lá parado e a instituição que opere por ele, não, você tem que... O sujeito, ele não vai conversar, não vai passar dicas para o próprio operador dele. Não passaria se fosse um Otávio Gouveia de Bulhões, pessoas que fizeram fama como pessoas honradas, né? O Campos Neto não é definitivamente um cara honrado nesse sentido aí é um cara oportunista, né? É um jeito oportunista. Então é uma desmoralização. Eu diria que, olha, é a herança final não, tem outras aí também, mas é uma herança maldita do bolsonarismo, viu? Essa degradação do serviço público e degradação de uma instituição que é essencial aí, que é o Banco Central, pô. Nassif, para a gente fechar, eu acho importante falar aqui 2 pontos, né? Primeiro, eu queria saber se tem condição para um impeachment do Roberto Campos Neto, levando em consideração que dependeria do Senado, e o Senado está nessa queda de braço geral, junto com o Congresso, contra o governo, e também, em relação a isso, se não seria um desgaste até para a imagem do governo, porque isso é levado para a imprensa de uma forma também que a sociedade acaba criando o entendimento de que a culpa é do presidente Lula, né? Tanto que ontem a taxa de juros saiu como, sob pressão de Lula, enfim, é isso que a gente vê na manchete no fim das contas. E também sobre o nome que vem aí, porque está sendo feita uma pressão para que o Galípolo não assuma a presidência do Banco Central. A gente pode ter um outro presidente do Banco Central que seja dessa mesma postura alinhado com o Campos Neto, ou você acha que não? Não. Primeiro que é impossível tirar Campos Neto, a não ser que ele queira sair, porque com tudo que depende do Congresso não adianta. Não adianta porque a base, esse acordo mercado evangélico, BBB e milícias aí é majoritário aí. Agora, o próximo que vier jamais será da linha do... O Galípolo é o favorito aí. Até é interessante que algumas pessoas soltaram um contraboato aí, porque quando o Lula falou que precisa de um presidente maduro, eles falaram, não, então pode ser o Guido Mantega, o Aloysio Mercadante, ou não sei quem mais, para assustar o mercado efetivamente. Mas a pessoa, aí é um fantasma mesmo grande, né? Mas aí a pessoa é o Galípolo, né? O Galípolo ele tem conhecimento, tem inteligência, tem visão estratégica
Mas o grande problema é que, por mais que seja bem sucedido, você vai chegar no último ano de governo com a Selic ainda perto de 10. Então você matou qualquer chance aí de reeleição, né? É isso. Nassif, que prazer ter você aqui. Foi extremamente didático e dá uma visão do que a gente está vivendo no país, além de puxar um pouco aí o fio desse Roberto Campos Neto, né? Para a gente olhar um pouco para a história dele, para a gente entender quem é o Roberto Campos Neto hoje. Então, quero te agradecer. Obrigada por aceitar o convite. Prazer te receber. É isso aí, dá uma entrevista para o ICL de Brasília, né? Precisamos encontrar aí em São Paulo. Chique demais, né, Nassif? Muito bom. A próxima vai ser aqui, tá? Sentado na mesa junto comigo. Combinado. Um abraço aí. Um abraço, até mais. Gente, quero também lembrar que a gente está chegando numa aula muito imperdível aqui do ICL. Aqui, inclusive, estou querendo trazer assuntos relacionados à tecnologia no Em Detalhes também. Você que tem sugestão de pauta pode me mandar sempre, tá? Pelas redes sociais e aqui no chat. A gente vai fazer uma aula que se chama Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Então, você quiser assistir essa aula, que eu recomendo muitíssimo, porque é com o professor Adam Alter, que é uma aula gratuita com um especialista de ponta, ele tem de tudo sobre relação humana e tecnologia. Essa conversa vai ter uma moderação do nosso Eduardo Moreira, aqui do ICL, para trazer fatos científicos para escancarar a nossa dependência tecnológica e como é que a gente pode usar isso de maneira boa, né, a nosso favor, adaptando os nossos comportamentos, as nossas emoções a essa era digital. Então, fica a dica para você, vai ser no dia 7 de julho, que é um domingo, às 8 horas da noite, curso online gratuito, mas que você precisa fazer a sua inscrição, então vai lá em detalhesicl.com.br, lembrando que sempre que você faz a sua inscrição aqui por meio do Em Detalhes, você também ajuda o nosso programa, né, gente? Então, se você gosta do nosso programa de entrevistas, do nosso Em Detalhes, então fortaleça o Em Detalhes também, fazendo a sua inscrição por aqui. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Nosso próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, aqui pelo YouTube. Depois tem tem Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL. Aí, 6 horas da noite, você tem ICL Notícias segunda edição. A gente também está em todas as plataformas de áudio. Se você prefere ouvir num outro horário, num outro momento, lavando a louça, tal, você pode ir lá nas plataformas de áudio, onde você tem preferência para ouvir seus podcasts e ouvir a gente no formato de podcast. Obrigada e a gente está de volta na segunda-feira. Até lá! A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.